pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos, evidentemente, falar do Natal, né, que estamos já celebrando praticamente. Depois de amanhã já é o Natal. Amanhã já estamos na véspera, né, que já vamos talvez comemorar já o Natal. Algumas já vão à missa à noite, né? E é a festa que nos fala do grande mistério da encarnação, né, de Deus que se faz homem. Agora, talvez o que seja mais evidente, né, que nos chama mais atenção quando nós pensamos nesse mistério, é que é um grande mistério, mas que aconteceu de uma forma muito, muito simples, né? Nos chama a atenção pela simplicidade. Até o texto mesmo, né, tão assim, simplificado, né? Diz assim: estando eles ali, completaram-se os dias dela, e deu à luz seu filho primogênito, e envolvendo em faixas, reclinou num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Assim, essas são em duas frases, né? Conta como foi o nascimento de Deus no mundo, que dividiu a história, né, em dois, em antes e depois. Mas foi tão simples que também podemos tirar muitas lições para o nosso dia a dia, né? A sua pobreza, a humildade, a confiança em Deus, né, que tiveram Maria e José, né, a caridade, né, a caridade entre eles, a alegria que nasce não das coisas complicadas, nem das posses, mas que nasce da presença de Deus, né, de estar com Deus. Mas eu queria, né, falar talvez a mais profunda, né, das consequências que nós podemos tirar do Natal, e a mais ampla também, é profunda e ampla, né, que justamente Deus veio para que nós nos aproximássemos mais dele, para que nós entrássemos não simplesmente num conhecimento maior de Deus, seria até pouco, mas que nós entrássemos em intimidade com ele. Há uma frase de São José Maria Escrivá que sempre me chamou a atenção pela sua simplicidade, tão direto, né? Que ele está comentando de por que Deus se fez criança, né? Por que Deus veio assim, Deus se fez bebê. E ele diz: para que nos aproximemos dele, ponto, né? Justamente é o que, acho que talvez o que traduz, uma frase assim, traduz essa simplicidade do Natal. Por que assim? Para que nos aproximemos dele. Claro, talvez a gente escutou muitas vezes isso, né? A gente tem que se aproximar mais de Deus, estar mais com Deus. Mas o Natal é agora esse momento, né, que a gente vive isto. E podemos pensar, uma coisa ajuda, como que era antes? Antes de Deus ter vindo à Terra, como que as pessoas se aproximavam de Deus? O povo judeu, né, que conhecia já Deus, mas claro que não da mesma forma que nós, né, porque agora Deus veio a esse mundo, Deus nasceu em Belém. Mas quando eles que conheciam a Deus,
quando pensavam em se aproximar de Deus, né, era algo assim muito, com um temor muito grande, né, um temor reverencial muito grande. A gente lembra como, por exemplo, quando Moisés chega diante de Deus, Moisés tem que tirar as sandálias porque esse solo é sagrado. Há umas palavras do Êxodo que diz assim, não poderás, disse o Senhor, não poderás ver a minha face, pois o homem não me poderia ver e continuar a viver. Né? Não é que Deus está dizendo que é assim, mas está dizendo que é o que acontecia, né? Quer dizer, que era tão, vamos dizer, Deus estava tão acima, né? Era tão majestático, algo tão diferente do homem, que aquilo ia produzir nele algo que ia fazer com que ele não continuasse a viver se um dia visse a Deus, né? Havia essa crença, né? Que seria algo tão espetacular que a pessoa morreria. E agora não, né? E agora Deus se faz menino. Já não há mais medo, né? Quem tem medo de se aproximar de um menino? Quem tem medo de se aproximar de uma criança? Não só isso, né? Todo mundo quer ver. Desde o Natal é isso. Todo mundo vai ver o menino. E existe essa tradição tão bonita, tão legal, das pessoas cantarem músicas para o menino Jesus, né? Das pessoas irem ajudar o menino Jesus. Existem muitas canções de Natal nesse sentido, né? Por quê? Porque a gente quer estar, né? Sei lá, você chega perto de uma criança, a gente começa até a cantar ou falar assim meio abobado, né? Para ver se a criança responde. Assim, é próprio, isso é o Natal e esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Para que nos aproximemos dele. Essa é a mensagem, né? Que é talvez a mais profunda e a mais ampla do Natal. A vida cristã, portanto, no fundo é isso, para que nos aproximemos dele. Mas essa proximidade com Jesus produz em nós, quando é verdadeira, e queremos que seja, claro, e o Natal é o grande momento para isso, produz em nós uma paulatina identificação com Jesus Cristo. Nós vamos nos tornando cada vez mais não só próximos, mas nós vamos nos tornando Cristo. Há umas palavras de São Paulo que explica muito bem, né, essa identificação paulatina, progressiva de um cristão com Jesus Cristo. Ele fala assim, está falando da situação do homem novo, né, o cristão, ou seja, uma pessoa que é batizada, né, uma pessoa que recebe o Espírito Santo, uma pessoa que recebe a Eucaristia, né? Fico muito contente, essa semana teve uma pessoa que recebeu a Eucaristia, não sei se está aqui a Júlia, amanhã vai receber a outra Júlia, né? Receber a Eucaristia, a gente reza por elas, mas a gente, quando está falando do cristão, e aí continua São Paulo dizendo assim, que vos revestistes do homem novo, né? Ou seja, nós vamos nos transformando, o qual vai sendo sempre renovado à imagem do seu Criador, a fim de alcançar um conhecimento cada vez mais perfeito. Esse conhecimento a gente vai entendendo a Deus, as coisas de Deus, e vai amando cada vez mais, e esse conhecimento vai nos transformando, né, em Deus, podemos dizer assim, né, pela graça, claro, a graça do Espírito Santo que está em nós. É isso que diz São Paulo, né? Quer dizer, nós somos novas criaturas pela graça, e essa graça, toda vez que nós nos aproximamos da graça, seja pelos sacramentos principalmente, pela oração, ou pelo Natal, porque nós vamos procurar viver bem o Natal, vamos procurar rezar mais, fazer atos de caridade ao estar com a família. Então, esse homem novo vai sendo sempre renovado à imagem de Deus, à imagem do seu Criador. São José Maria Escrivá dizia que essa tem que ser a nossa meta sempre, que procures Cristo, que encontres Cristo, que ames a Cristo. Uma vez, uma pessoa que tinha recebido, né, a história
uma das primeiras pessoas que participou da obra, depois foi membro da obra, Dom Ricardo Fernandes Vallespin, mais tarde se ordenou sacerdote. Ele recebeu de presente, uma das primeiras vezes que teve a direção espiritual com o fundador da obra, um livro com essa dedicatória, né? Que procures Cristo, que encontres Cristo, que ames a Cristo. Ele achou que tinha perdido o livro e depois, lá no final da sua vida, ele redescobriu o livro na casa da sua irmã e fez questão de mandar de volta para São José Maria Escrivá, como falar, puxa, isso aqui é uma recordação dos primeiros anos da obra, quando não havia nada, havia poucas pessoas, né? Era eu e mais 2 ou 3 gatos pingados lá, e acho que o padre vai ficar contente se eu mandar. E de fato faz isso, manda, né? E o nosso padre, São José Maria Escrivá, agradeceu muito, né? E devolveu, e respondeu com uma carta, né? Falou assim, puxa, muito obrigado pelo livro, e isso me fez pensar quanto Deus abençoa a sua obra. Ou seja, eu traduzo assim que ele teria pensado, puxa, que se a gente procura Cristo, a gente, né, procura se identificar com Cristo, procura conhecer cada vez melhor o Senhor, então as coisas, a nossa vida será abençoada, né? Tudo vai dar certo, quer dizer, tudo entra nos eixos, nossa vida é ordenada. Aqui está o núcleo, aqui está a essência, aqui está tudo. Palavras de São José Maria Escrivá diz assim: roga ao Senhor, ele está nos dizendo agora do céu, que nos decidamos a alimentar na alma a única ambição nobre, a única que vale a pena, caminhar ao lado de Jesus Cristo. Se nós vivemos bem o Natal, nós vamos ter essa moção, né? Esse movimento interior, essa ambição nobre. Caminhar ao lado de Jesus Cristo. E esse caminhar ao lado de Jesus Cristo não é algo um pouco exterior, né? Fazer coisas ou rezar mais. Claro que temos que fazer isso, rezar mais, etc. Mas digamos, amar uma pessoa, estar ao lado dela, sempre, cada vez mais. E é a única, dizia assim, a única ambição nobre, no sentido, não existe maior ambição do que essa. E todas as ambições podem estar dentro desta. Eu vou ser um ótimo profissional por amor a Jesus Cristo. Eu vou viver muito a caridade com essa pessoa por amor a Jesus Cristo. Eu vou procurar evangelizar, fazer apostolado, aproximar as pessoas de Deus ao lado de Jesus Cristo, com Jesus Cristo. Por isso, a vida cristã é procurar ter uma relação pessoal de amizade com nosso Senhor Jesus Cristo. Uma amizade que nos conforta, que nos deixa muito contentes, como agora no Natal, se nós procuramos meditar no acontecimento, procurarmos rezar, pensando em Maria, José, no menino Jesus, nos sentimos confortados. Mas e toda amizade com Cristo, então, conforta. Mas também uma amizade que transforma. Transforma não porque simplesmente vamos rezar mais, mas porque vai crescer o nosso caráter, né? Vamos ganhar mais virtudes, né? Vamos ganhar mais caridade, transforma o nosso coração, os nossos sentimentos, os nossos afetos. Então, enfim, vai nos fazendo diferentes mesmo. Mas para isso é necessário que tenhamos essa amizade com Cristo. É uma amizade que Ele está nos chamando. E agora no Natal de um modo tão especial, né? Nos chamando, dizendo, olha, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do calor do teu colo, do teu abraço, né? E de fato, né? E se nós entramos nesse diálogo com Cristo, né? Então vamos nos transformando. É interessante um detalhe, né? Que
sobre essa transformação do cristão, que isso é uma ideia assim, muito clássica na igreja, sempre foi, né? Por exemplo, é do século XIII, ou 14, não, século, acho que 14 e 15, mas provavelmente 14, ou no começo do 15, esse livro, Imitação de Cristo, né? Que é muito tradicional, que ajuda tanto, né? A gente fazer oração, e é uma leitura bastante aconselhável a todos. Mas eu quero dizer que, e claro, São José Maria Escrivá tinha muito claro isso, que a vida cristã era isso, era conhecer Cristo cada vez mais, aprofundar na vida de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente sabe que talvez para conseguir isso é necessário, primeiro, uma disposição, uma decisão. E por isso ele começa o seu livro principal, São José Maria Escrivá, O Caminho, né, com esse capítulo chamado Caráter. Por quê? Porque começa, no fundo, é a decisão, né, de uma pessoa falar, não, eu vou ser cristão, eu quero ser cristão, eu quero amar Jesus Cristo, né? E o primeiro ponto é esse, que a tua vida não seja uma vida estéril, ser útil, deixa rastro. Decisão. Mas o segundo ponto é como dizendo assim, como que você vai fazer isto? Que é justamente o segundo ponto que diz, que é aquele segundo ponto que diz, né? Oxalá fossem tais o teu porte, a tua conversação, que todos pudessem dizer quando te ouvirem ou te vissem falar. Este lê a vida de Jesus Cristo. Você percebe a relação? Para a gente sermos pessoas de caráter, a primeira coisa é conhecer a Cristo, ler a vida de Jesus Cristo, se identificar com Cristo. Aqui está a força da nossa vida. No fundo, a missão do cristão, o ser cristão, é ser sobretudo essa transparência do Evangelho, né? Essa presença de Cristo na palavra, na conduta, que os outros podem reconhecer Cristo em nós. E é isso que queremos, né? Isso que o Natal vem nos dizer. Agora, né, a gente fala, puxa, o que eu tenho que fazer é cuidar de Jesus, né? Cuidar do menino, e isso todo mundo quer fazer, todo mundo quer ajudar, e é tão fácil, tão simples, né? Justamente porque se eu faço isso, eu vou também, ao crescer com ele, ao estar ao lado dele, eu vou também ganhando uma série de virtudes. Enfim, que isso já seria uma outra conversa, né? A gente sempre fala aqui das virtudes, mas agora então que nós nos decidamos mesmo a conhecer cada vez mais Jesus. Claro, e vamos conhecer como? Através da oração. Vou falar assim agora a oração de um modo amplo, através dessa busca de um diálogo com Jesus Cristo. Um diálogo. E aqui eu faço, né, um convite a que todos nós nos perguntemos, a minha relação com Jesus é mesmo assim um diálogo? É uma relação de amizade? Né? Ou será que ainda é um pouco assim protocolar, ou às vezes de simplesmente obrigações, né? Que nós às vezes podemos até viver e procurar viver com muito carinho, né? Porque eu assisto à missa, porque eu procuro fazer isso e aquilo, né? Procuro rezar, né, um pouco, mas não tenho Cristo mesmo como meu amigo, como meu confidente, como, né, sei lá, uma pessoa com quem eu procuro, né, e que tem que ser, até com detalhes materiais, assim, enfim, como São José Maria Escrivá, né, ele gostava, claro, fazer as escondidas, mas ele chegava no Natal, ele gostava de pegar o menino Jesus e embalar o menino Jesus, né? Digo, a gente não precisa fazer isso na frente dos outros, porque vão achar a gente meio louco, né? Falar mas, enfim, depois, claro, dentro do nosso coração nós devemos fazer essas coisas. Aquela história, uma história famosa, né, conta que a filha de um homem muito bom, que tinha se convertido, né?
que rezava muito, ele estava já falecendo e ela chamou às pressas um sacerdote. E aí o sacerdote que conta essa história, ele chegou lá para atendê-lo, né? Já eram seus últimos momentos de vida, ia dar a unção dos enfermos, mas o homem estava lúcido, estava falando. E quando ele entrou no quarto, né? Ele viu ali do lado da cabeceira dele, assim, bem encostado, assim, encostado na cama, uma cadeira. Não é uma cadeira simples, assim. Aí o sacerdote falou: puxa, tudo bem, imagina que o senhor estava me esperando, né? Viu aquela cadeira, já foi sentando. Aí o homem falou: bom, não, na verdade não sei, ficou assim assustado, não sabe o que respondeu. Aí ele falou: olha, na verdade eu queria falar uma coisa que, na verdade eu não estava esperando o senhor, sabe o que é essa cadeira? Eu não falei para ninguém, mas essa cadeira eu quero sempre deixar aqui ao meu lado, as pessoas pensam que é para as visitas, mas não é. Eu deixo essa cadeira porque eu imagino que Jesus Cristo está aqui ao meu lado. Eu sempre falo com ele como se ele estivesse sentado aqui ao meu lado. E conta aquele sacerdote e fala: puxa, agora, depois que ele escutou aquilo, fala: puxa, agora eu aprendi o que é a oração, né? Aquele homem estava sempre ali, sabia que Jesus estava ao seu lado sempre, e ali tinha, né? Aquela cadeira servia para conversar com Cristo. E conta que então o sacerdote, né, ele continuou conversando, falando como que ele fazia oração. O sacerdote ficou muito comovido, que vê que era um homem que tinha Cristo como amigo mesmo, né? E conversava, escutava Jesus Cristo, porque também Deus vai dando a graça para a gente escutá-lo, para a gente saber o que ele quer, para a gente também ao mesmo tempo se sentir confortado e buscar o consolo, entender, né, as coisas da nossa vida. E aquele homem e aquele padre entendeu que ele estava muito preparado para morrer bem, para morrer nos braços do Senhor. Lhe deu a unção dos enfermos, né? E depois, então, a sua filha, depois de 2, 3 dias, pediu para avisar o sacerdote que ele tinha falecido, né? De fato, como era mais ou menos o esperado. E aquele sacerdote então ligou para a moça, perguntar como que tinha sido, que horas. Ela falou: eu encontrei ele já morto quando eu saí do quarto, depois fui. Aí ela falou: mas eu achei uma coisa estranha, pai, não sei se o senhor sabe alguma coisa. Quando eu fui ver o meu pai, que estava falecido, justamente ele estava numa posição estranha, que a sua cabeça repousava em cima da cadeira. E aí o sacerdote falou: não, já entendi, né? Já entendi. Aí contou para ela, história que ela nem sabia, assim, da cadeira, porque, como disse, né? O homem tinha vergonha de falar, porque eu achava que ele estava louco, né? Como dizia, mas que ele morreu nos braços do Senhor. E é assim que temos que fazer. Assim que temos que fazer. E o Natal é a grande ocasião para isso, né? Qual que é a melhor forma de aproveitar o Natal? Eu sei que muitas de vocês aqui já têm esse costume de fazer todos os dias uma oração, essa oração pessoal, que a gente chama também oração mental ou meditação. E esse é o grande momento de a gente realmente meditar no que aconteceu. E não pensar como um acontecimento longínquo, que, puxa, não é? Que bonito, né? Há tanto tempo atrás, mas é um acontecimento que, claro, é um acontecimento histórico, longínquo, mas de Jesus que está vivo. E que veio por mim, e que pensou em mim, né? Com certeza quando morreu na cruz, porque já era adulto. Quando era bebê talvez não, né? Mas que veio para mim. Assim como aqueles pastores participaram do acontecimento, nós também podemos participar. Essa é a melhor forma de ver o Natal e talvez começar nessa amizade com Jesus Cristo, ao qual estamos chamados. Mas o que fazer? Eu queria falar três coisas, né? De práticas que são formas, né? Aliás, eu acho que são as 3 melhores formas de a gente crescer nessa amizade com Jesus. Em primeiro lugar, conhecer bem os evangelhos. Conhecer bem os evangelhos, né? Conhecer bem a vida de Cristo. Para isso, a primeira coisa é ler os evangelhos, né? Uma leitura que deve ser uma leitura pessoal, uma leitura meditada, né? Eu recomendo que todos os dias a gente leia um pouquinho, né? Para ficar com aquele pouquinho muito
ruminando, né? Guardar na memória aquele pouquinho que a gente leu e cada dia um pouquinho, né? Para aproveitar bem. Então, e ler para ir conhecendo mesmo a vida de Cristo, né? Primeiro com esse desejo assim, quer dizer, a primeira forma de a gente se aproximar das leituras das Escrituras Sagradas é entender o seu sentido literal. Uma vez eu fiz um teste, né, no centro, tava algumas pessoas até mais ou menos da minha idade, um pouco mais novas, mas eram todos adultos já, que conheciam bem a teologia, e aí eu contei que eu tinha feito uma aula para umas crianças, e disse, né, eu fiz assim uma espécie de brincadeira, eu coloquei os vários eventos da vida de Cristo, por exemplo, o nascimento, a visita dos reis magos, a apresentação no templo, a circuncisão, né, a fuga para o Egito, a morte das crianças inocentes. Aí eu falei, então agora vocês tentem colocar em ordem aqui na vida de Cristo. E ninguém acertou, né? E aí eu fiz o desafio para que as pessoas lá na minha casa e tal, e também ninguém acertou, né? Então, o pessoal ficou meio confuso e tal. Então, por exemplo, né? Conhecer isso daí, né? Saber mesmo, colocar em ordem esses eventos, né? Depois é só pegar o Evangelho e pesquisar lá, pode ser uma coisa boa para o Natal também. Então, conhecer isto. Para isso nós temos também, então a leitura do Evangelho. Depois eu vou voltar à leitura do Evangelho, mas para isso temos também um grande meio, que é a leitura espiritual. Quer dizer, pegar livros sobre a vida de Cristo, né? E lendo, tem muitos livros, né? Por exemplo, agora me vem à cabeça o livro de Jesus de Nazaré, de Joseph Ratzinger. Tem lá um capítulo, um dos tomos, né? O primeiro tomo é só sobre a infância de Jesus, né? Que ele vai explicando. Enfim, tem vários outros livros, né? Sobre a vida de Cristo, sobre a vida dos apóstolos, que vão nos ajudando a entender melhor quem é Jesus Cristo. Mas depois, é importante que, voltando para o Evangelho, que a minha leitura seja primeiro entender bem o Evangelho, mas depois, e aí está a parte que assim, a gente aprofunda mesmo, é buscar no Evangelho os detalhes e atitudes de Cristo. E haverá coisas que só nós percebemos no Evangelho. É tão bonito escutar, né, quando a gente escuta as pessoas e as leituras do Evangelho, parece que cada uma é única e ao mesmo tempo todas são verdadeiras, porque é a palavra de Deus, porque é Jesus que é vivo. Então, tentar, né, descobrir esses detalhes e atitudes. Ajuda também, agora no Natal é muito possível fazer isso, entrar na cena do Evangelho, né, entrar no presépio, ser um personagem mais ali. Tá? Ser um personagem mais. São José Maria Escrivá gostava de dizer, eu sou um escravozinho de José, né? Fico lá como um criadinho dele, que ajudo ele a fazer as coisas. Então, esses dois, eu falava que 3 coisas, né? Que é ler o Evangelho, conhecer o Evangelho, ter algum livro de leitura espiritual, que a gente pode ler com mais tempo, assim, mais 10, 15 minutos por dia é suficiente para a gente ir crescendo no conhecimento de Jesus Cristo. E depois, claro, repetindo, né, o que eu já falei, isso da oração mental, né, que é a terceira forma de conhecer Cristo, né, esse momento em que seria bom que todos os dias nos parássemos e falássemos com o Senhor. Agora no Natal, dizia de pensar na vida dele, pensar nesse acontecimento, de estar junto de Maria e José, mas depois, todos os dias, também falar da nossa vida, das nossas preocupações, né, falar daquilo que nós temos na cabeça, né, aprender a fazer a oração mental. Podemos pedir, com palavras de São José Maria Escrivá, isto agora, né? Senhor, que o núcleo da minha personalidade seja a identificação contigo. A identificação contigo. Também, que bonita também quero repetir nessa frase de São Paulo, que nós nos revestimos do homem novo, o qual vai sendo sempre renovado à imagem do seu Criador. A gente sempre vai se renovando e vamos
vamos cada vez mais tendo a imagem de Deus, a fim de alcançar um conhecimento cada vez mais perfeito, né? O conhecimento é o próprio Deus. Vamos terminar, como sempre, acho que a grande protagonista desses dias, em que antes de nascer Jesus, portanto hoje, amanhã, e depois também, né? É a mãe. Né? Sempre você dá vai visitar a criança, mas você dá o parabéns para a mãe. Então, claro que o Natal é um tempo muito de olhar para Nossa Senhora. Né? E às vezes a devoção a Maria, quando nós procuramos falar com ela também, rezar, pedir as coisas a ela, necessariamente nos leva à imitação de Cristo. E nos leva de uma forma mais eficaz, mais fácil, mais direta para Jesus Cristo. Porque ela é criatura, ela é mulher, né? Ela, vamos dizer assim, enfim, a gente pode se identificar até mais facilmente, né? Com as suas aflições, com as suas preocupações, e ao mesmo tempo ela que teve, né, Jesus Cristo mais perto. Né? A gente pode dizer, se uma pessoa se identificou melhor com Jesus Cristo, é de longe, sem dúvida nenhuma, Maria Santíssima, a qual nós podemos também recorrer, imitá-la também, para que nós sejamos cada vez mais essa imagem do Criador, o próprio Cristo aqui nesta terra. Né? Depois viveremos com Ele para sempre no céu, também junto dela, Maria, e de São José. Né? Esse ano também é o ano de São José, que nós também recorramos com mais intensidade, recorramos com mais vezes a Ele, a nosso Pai e Senhor São José. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.